A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando aqui mais uma EBD em pauta. E já dizendo a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aí, compartilhe, dá um like aí e passa a ser um seguidor do nosso canal EBD em pauta. Divulgue aí na sua igreja, na sua congregação, para que todos possam ter acesso ao nosso canal da EBD em pauta. Hoje nós estaremos estudando a lição número 5, que traz como tema a promessa de salvação. Nós estamos estudando nesse trimestre, nesse quarto trimestre, as promessas de Deus, e hoje vamos falar sobre a promessa da salvação. O nosso textuário está registrado no texto, em João capítulo 5, versículo 24, que diz assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. A verdade prática nos diz que a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Antes de lermos a leitura bíblica em classe, está conosco aqui o evangelista Carlinhos, que é também superintendente no Tempo Central, e estará conosco hoje aqui, nos auxiliando aqui na administração desta lição. Pastor, irmão Carlinhos. Pai do Senhor, pastor Alas, Pai do Senhor a todos os irmãos que nos assistem aí, a todos os professores, que Deus possa continuar abençoando a todos de uma forma especial. Vai pedir ao irmão Carlinhos fazer a leitura bíblica em classe para nós aí, está registrado no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 até o 21. Diz assim a palavra do Senhor: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, Maravilhoso. Senhor, nós te adoramos e te agradecemos por estarmos mais uma vez aqui neste canal, ó Deus, onde iremos meditar na tua palavra, Senhor, e já te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos abençoar, nos orientar e abençoar os nossos companheiros, professores, superintendentes, os amigos que estiverem assistindo esta videoaula, que possam ser abençoados, ó Deus. Pai querido, Pai Santo, continue conosco, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Muito bem, meus amados irmãos, dando início então à nossa lição, a promessa da salvação. Como diz o nosso comentarista da lição, essa promessa, sem dúvida alguma, é a mais importante que permeia as páginas da Bíblia Sagrada, porque ela é uma promessa ímpar, né? Ou seja, todas as promessas não teriam sentido, né? Se nós não tivéssemos a promessa de salvação. Então, a promessa da salvação ela é super importante na vida do cristão. E a doutrina da salvação, que é basicamente o que nós vamos falar, ela leva o homem a conhecer quão grande é o amor de Deus para com ele, né, para com o ser humano, e nós vemos que esse amor é demonstrado desde os primórdios dos tempos, desde que o homem sofreu a queda lá no Éden, vindo a pecar, se distanciar de Deus, dando ouvido à serpente, o diabo, e sofreu aí, lógico, as consequências dessa queda, mas de imediatamente já começou a experimentar o poder de Deus na sua vida, o amor de Deus na sua vida,
Porque nós vemos que quando o homem peca, a Bíblia diz que ele tenta, né, pelo menos tenta se cobrir com folhas. E Deus, quando vê aquela situação, Deus providencia algo que realmente pudesse cobrir o homem. E aí nós vemos ali, podemos dizer ali, o primeiro ato expiatório, né? Que Deus, então, para cobrir a nudez do homem, Deus faz uma espécie de um sacrifício com aquele animal, um animal inocente, para que viesse a cobrir a nudez do homem. Então aquilo ali já era algo que já apontava para o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. O sangue de um animal inocente sendo derramado por causa de um homem culpado pelo seu erro. Então aquilo já apontava para o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. Então, meus queridos irmãos, mesmo que a Bíblia às vezes não se refira a isso como um sacrifício, né, mas dá-se a entender que foi um sacrifício. Deus não aceitou a cobertura de folhas que o homem fez para si e providenciou então essa maneira, né, uma vítima inocente sendo sacrificada para cobrir a nudez do ser humano. Então, o homem já demonstra aí a necessidade de salvação, que Deus já havia já aqui, antes dessa providência, desse sacrifício para cobrir o homem, Deus já havia, no versículo 15 do capítulo 3, prometido ao homem que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, falando, lógico, de Cristo Jesus, que viria. Então já Deus aí já começa fazendo promessa de salvação para o ser humano. Porque o desejo de Deus sempre é que o homem se salve. Mesmo que o homem venha a cair como veio a cair, mas o desejo de Deus sempre foi a salvação do homem. Porque Deus não fez o homem para ir para a perdição. Deus não fez o homem para ir para o inferno. Mas o homem escolheu por livre arbítrio pecar contra Deus, e mesmo assim, Deus, com seu infinito amor, providenciou um meio para que ele tivesse direito a experimentar a salvação, a gozar a salvação, e essa promessa ela vem ao longo dos tempos, até os nossos dias, e nós temos esse privilégio, essa promessa continua de pé até hoje, como nós vamos ver no decorrer dessa lição. No primeiro ponto da nossa lição, nós temos aí a promessa da salvação, e no primeiro tópico aí, falar de uma maravilhosa salvação. Bom, Carlinhos, fala para nós um pouco aí sobre esse primeiro tópico aí, essa maravilhosa salvação. Então, pastor Alas, nós olhamos aí, vemos, como o senhor já mencionou e frisou, acerca do estado pecaminoso do ser humano, e uma coisa linda e maravilhosa que nós vemos aí é que Deus, ele foi até o homem. O homem em si, ele não teve força para procurar, ao contrário disso, ele tentou se esconder, ele tentou procurar meios com as suas próprias forças, como o senhor disse aí, né, cozendo folhas para tentar cobrir a sua nudez, né? E Deus, ele foi até o homem, procurou o homem, providenciou vestes e fez a promessa maravilhosa em Gênesis 3:15, né? Que da semente da mulher nasceria aquele que aniquilaria de uma vez por toda a serpente, né? O mal que veio sobre o homem ali no jardim, né? E nós olhamos aí essa maravilhosa salvação, ela se cumpriu em Jesus, né? Paulo, ele escreve aos Romanos, falando que o estado do ser humano na terra era depravado, né? Não existia nenhum, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus, né? E Deus, ele com um amor tão maravilhoso, tão especial, com aquela criatura que ele fez e colocou no jardim do Éden, ele providenciou essa tão maravilhosa salvação para que se cumprisse em Jesus Cristo, né? Jesus, ele veio, morreu na cruz do Calvário, nos dando esse direito tão maravilhoso. O comentador da lição aqui, ele fala sobre um ponto maravilhoso, interessante, lá no livro de Números, capítulo 21, né? Quando o povo se rebeliou, o povo se revoltou, o povo falava contra Deus, contra Moisés, e Deus permitiu que viesse ali sobre eles aquelas serpentes, que quando eles eram mordidos, eles viam a morte.
O pecado, o salário do pecado vinha sobre eles, né? O salário do pecado é a morte. E quando o povo voltou para Deus e começou a ver o que eles estavam praticando não era da vontade de Deus e o que eles estavam fazendo era errado, eles pediram a Moisés, oraram, buscaram, Moisés orou, buscou ao Senhor e Deus falou, olha, faça uma serpente de bronze e todo aquele que quando for mordido pela serpente, olhar para aquela serpente de bronze no alto, esse sarará, né? Que o olhar daquela serpente era um símbolo de arrependimento do que eles estavam praticando e fazendo. Né? E Jesus, como nós olhamos aí em João 3, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, Jesus ele cumpriu isso. Essa maravilhosa salvação para todo aquele que olhar para ele e reconhecer o seu estado pecaminoso. Né? Só que ele já apontava para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, né? Da mesma maneira como aqueles israelitas que quando era picado olhavam para aquela serpente e ficava curado, o homem também hoje, quando ele se arrepende e se volta, olha para Jesus também, ele tem os seus pecados perdoados e tem o direito à salvação também. Então, por isso que essa salvação, como diz o comentarista, ela é maravilhosa. É a promessa, é a prova maior da misericórdia de Deus para com o ser humano. No item 2, nós temos aí a obra da salvação. Veja bem que, para a gente entender, vamos tentar decifrar o que é salvação, o que significa essa palavra salvação, para a gente entender o que é que foi que Deus fez por nós. Então a palavra salvação, ela no sentido geral, ela vem do grego soteria e do latim salvatio, que tem um sentido de livramento, libertação do perigo. No sentido espiritual, refere-se à libertação do poder, do pecado, libertação da condenação eterna. E se você for lá para o dicionário Varney, quem tem o dicionário Varney, o termo salvação, ele é usado no Novo Testamento para referir-se a livramento material e temporal de perigo e apreensão. Então, tudo isso envolve o significado da palavra salvação. Para o pastor e teólogo chamado pastor Eurico Bergsten, a palavra salvação ela significa, em primeiro lugar, ser tirado de um perigo, livrar-se, escapar-se. A Bíblia fala de libertação de um tremendo perigo, uma vida sem Deus. Então, o apóstolo Paulo, por exemplo, ele escrevendo lá aos Colossenses, no capítulo 1 e 3, ele fala como é que Cristo fez esse livramento, nos libertou desse perigo. O versículo 13 do capítulo 1 de Colossenses, ele diz assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós estávamos num perigo tremendo, num mundo de trevas, condenado, destinado ao inferno, mas Jesus Cristo, através do seu amor, ele nos resgatou e nos transportou para o seu reino. Ou seja, só faz isso aquele que realmente nos ama, alguém que realmente quer o bem do ser humano. E foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário. Essa obra, né, de dar a nós, ao homem, esse privilégio de salvação. E João ele nos mostra muito bem isso aí, nesse texto que nós lemos na leitura bíblica em classe. João mostra muito bem essa obra da salvação, como é que ela foi providenciada para o ser humano, né? Então, quando a gente lê esses versículos aqui de João 3, é coisa tremenda, né? O que Deus fez para com o homem, né? Como Deus, ele teve misericórdia de nós, mandando o seu único filho, para que viesse a esse mundo e nos livrasse da condenação eterna, nos livrasse do perigo eterno, da ameaça eterna, livrando nós de tudo aquilo que nos condenava. Então Deus, no seu infinito amor, na sua infinita misericórdia, Ele fez isso por nós, enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para fazer essa obra maravilhosa, chamada de a obra da salvação. Interessante, pastor Wallace, que a obra da salvação também mostra a justiça, né, de Deus. Justiça de Deus. Como eu cheguei a mencionar, né, Paulo escreveu aos Romanos 13, 23, né, porque o salário do pecado é a morte. Né? E uma vez que o homem estava sentenciado à morte,
Quem sabe alguém poderia usar um termo chulo e dizer, mas só que Deus ele é um ser injusto, ele vai fazer uma criatura para sentenciar a morte. E ele pegou e falou, o salário do pecado é a morte, mas O dom gratuito de Deus é a vida eterna, né? enviou Jesus Cristo para nos dar esse dom tão maravilhoso. Né? Jesus, ele, na cruz do Calvário, ele falou, não, vou morrer no lugar deles para poder provar essa justiça tão maravilhosa, o amor que eu tenho para com eles. Né? E ele fez isso para nós, né? Não é porque nós éramos bonzinhos, não é porque nós éramos amigos de Deus, não. Nós éramos inimigos. Paulo diz lá em Romanos 5 e 8, para não me engano, em 6, nós éramos inimigos de Deus. E mesmo assim, ele enviou seu filho para morrer no nosso lugar. Então isso mostra o tamanho do amor de Deus, né? É por isso que João 3,16 diz, né? Um amor tal, né? O amor de Deus é tão grande que não tem palavra, por mais que a gente tente achar uma palavra para expressar o tamanho do amor de Deus, a gente não consegue, porque é algo mesmo que maravilhoso. É só mesmo Deus para fazer isso na vida do ser humano. No tópico 3, nós temos aí o Salvador. Quem é o Salvador, né? Nós já falamos, eu acho que não tem dúvida, né? Quem é o Salvador? O que é o Salvador? Vamos definir essa palavra Salvador. A palavra Salvador, ela vem do grego soter, significando salvador, libertador, preservador, conservador. Ela é usada acerca de Deus, lá em Lucas capítulo 1, versículo 47, quando dizia, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É usado também a respeito de Jesus, em Lucas também, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim, hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Então, o Salvador, acredito, irmão Carlinhos, que não pode haver dúvida, né? Principalmente entre os alunos da escola dominical, né? Que o Salvador é Cristo, ele é o único e suficiente Salvador. Tanto, né, pastor Wallace, que esse Salvador aí, ele nos garante nessa tão gloriosa promessa de salvação, né? Que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Predestinando aí a humanidade toda, se caso ela quisesse ser salva, né? Aceitando Jesus Cristo, esse Salvador, para livrar a sua alma da condenação. Né? Então, o Salvador, sem sombra de dúvida, não tem como ter outro pensamento. É Jesus Cristo que foi prometido para libertar a humanidade da escravatura do pecado e dar direito de vida eterna com Cristo. Né? Então, a gente vê que João, ele, mais uma vez, referindo ao capítulo 3 de João, ele mostra a necessidade de Salvador, o homem precisa, e mostra o Salvador. Né? Então, cabe ao homem crer ou não nesse Salvador, que é Jesus Cristo. Então, que nós possamos ser, né, continuar sendo aqueles que propagam, que levam essa palavra, pregando ao mundo, mostrando ao mundo que somente Jesus salva, somente Jesus é que leva para o céu, só Ele tem condições para isso. Então, Jesus Cristo, Ele é o Salvador. No segundo ponto da nossa lição, nós temos a natureza da promessa de salvação. Uma coisa que a Bíblia deixa muito claro é que somente com o derramamento de sangue inocente é que é possível salvação ao homem caído. Nós já vimos isso, como eu disse lá no início, né, quando o homem pecou, que Deus providenciou ali um sacrifício para cobrir o homem, né? Então ali nós já vemos, e isso vem no decorrer de toda a Bíblia, mostrando que a salvação ela depende de um sangue inocente. Alguém inocente tem que morrer para poder salvar a pessoa. Lá no Antigo Testamento eram os animais. Os animais eram mortos em lugar do povo, daquele que pecava. Porém, o sangue de animais não tirava o pecado do homem, apenas cobria. Era preciso ainda, esses sacrifícios todos lá do Antigo Testamento, ele apontava para um sacrifício maior, que era o sacrifício de Cristo, que esse sim teria poder de não só cobrir o pecado, mas limpar, tirar o pecado. Então, a salvação do homem é uma demonstração, mais uma vez, do amor de Deus e da justiça de Deus mediante essa morte vicária de Cristo ali na cruz do Calvário. E a gente vai ver aqui que a salvação ela envolve 3 aspectos importantes, né?
que é a justificação, a regeneração e a santificação. O que é a justificação? Justificação é o ato de declarar justo, né? Declarar alguém justo. É um ato de Deus pelo qual ele declara o pecador justo por causa da fé em Cristo Jesus. Não é isso, meu Carlinhos? Isso, pastor. E quando nós olhamos aí, vemos aí que essa declaração aí é justamente aqueles que mais ruim da sociedade, independente que ele, para a sociedade poderia dizer, não, esse daí ele é mais ou menos, não, essa outra pessoa aí ele é uma pessoa quase santo, e essa justificação de Jesus aqui, ele abrange a todos, né? Desde aquele que mais cometeu as maiores atrocidades, se ele aceitar a Cristo como Salvador, ele é justificado imediato por Deus, e Deus ele aniquila, né? Ele apaga, ele faz com que o ser humano possa ter na sua vida essa justificação, né? Diante dele, né? Como um homem limpo, puro, para que possa morar no céu, né? Então, segundo o teólogo Meyer Pearman, ele diz que justificação é um termo judicial que nos faz lembrar um tribunal, ou seja, o homem culpado e condenado perante Deus é absolvido e declarado justo. Isto é justificado. Então, o homem, ele não é que ele se torna justo, mas ele é declarado justo diante de Deus. Mesmo ele sendo, como o Carlinhos já disse aqui, o pior dos homens, né? Mas se ele se arrepender, ele aceitar a Jesus como Salvador, a Bíblia declara que para ele não há mais condenação, mas ele passa agora a ter uma nova posição de justiça e de retidão perante Deus. Então, a justificação é um ato pelo qual Deus declara o homem justo. E essa justificação, pastor Alas, quando nós olhamos para o lado bíblico, é uma coisa tão justa que no nosso raciocínio do ser humano, é normal às vezes as pessoas não compreenderem, quando vê uma pessoa que já cometeu tantas atrocidades na sua vida com a Bíblia debaixo do braço, fala lá, ó, a pessoa está se escondendo atrás de uma Bíblia. E para Deus não, para Deus a pessoa pode ter feito o que foi no seu passado, que a Bíblia diz que é jogado no lago de esquecimento. Ele faz com que o homem seja justo, né? Ele tem esse ato aí, né, de justo, e muda o ser humano de uma vez por todas. Esse ato de justificação aí é uma coisa tremenda da parte de Deus, que transforma o ser humano, ele joga tudo o que ele praticou no passado no esquecimento, e começa a redigir uma nova história. É uma nova posição, né? Ele adquire uma nova posição, né, jurídica diante de Deus. Então não é mais condenado, ele é absolvido e salvo, porque Deus faz isso na vida dele. Para isso ele precisa de aceitar Jesus. O segundo aspecto é a regeneração. O que é a regeneração? A regeneração é uma ação decisiva e instantânea do Espírito Santo, mediante a qual ele cria no homem uma nova natureza interior. É o homem nascer de novo. Segundo o teólogo, já citei aqui, Meyer Pearman, a regeneração é uma experiência subjetiva da qual resulta a adoção, que é um privilégio objetivo que o homem passa a adquirir diante de Deus. Segundo esse teólogo, né, a alma morta em transgressões e ofensas, ela precisa de uma nova vida. E sendo assim, é concedida a mesma por esse ato divino, chamado de regeneração, que é o novo nascimento. É o processo pelo qual Jesus disse para Nicodemos que ele precisava passar, nascer de novo, ou seja, da água e do Espírito, ter uma nova vida, uma nova natureza diante de Deus. E isso ocorre quando o homem aceita a Jesus como o Salvador da sua vida, aceita Jesus como o seu único Salvador, tendo aí o arrependimento, né, dos seus pecados e agora confessando que Jesus é o Salvador da sua vida. E essa regeneração, pastor Alas, ela faz com que o ser humano imediato ele muda de atitude, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo ele passa a fazer morada no coração do ser humano
E como o senhor disse aí, o comentário da nossa lição também fala sobre a exposição de Nicodemos, Jesus ele chegou a dizer para Nicodemos que ele tinha que passar por esse processo de nascer de novo. E Nicodemos, ele sendo um mestre em Israel, ele levou aquela palavra como um choque, ele disse, mas como pode eu ser velho e nascer de novo? Ele não compreendeu por imediato. Mas esse novo nascimento, essa regeneração, ele faz com que o ser humano, se ele matava, ele não mata mais. Ele faz com que o ser humano, se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele era viciado, Deus liberta ele dos vícios, ele passa a ser uma nova criatura. Se ele era um homem carrasco, Deus traz uma paz para que ele possa transmitir paz no coração e, através da sua vida, transmitir o amor de Deus através dos seus atos, através do seu proceder na sociedade. Então essa é a nova criatura que Deus faz com que o ser humano passe a ter através da regeneração, quando ele aceita Cristo como seu Salvador na sua alma. Eu achei um negócio interessante que um certo senador afirmou com muita propriedade. Ele disse o seguinte: quem não é salvo em Cristo nasce uma vez e morre duas vezes, ou seja, a morte física e a morte espiritual. Mas quem é salvo em Cristo, ele nasce duas vezes, que é o nascimento físico, né? E o espiritual, que é o novo nascimento. Mas morre apenas uma vez, que é a morte física, né? É ao contrário. E nesse último caso pode ser que nem morra uma vez, porque se ele estiver vivo quando Jesus arrebatar a igreja, ele nasce duas vezes e ele não vai morrer nenhuma vez, se ele estiver vivo no arrebatamento da igreja. Então é algo muito importante, né? O comentarista que eu já citei aqui, o Meyer Pearman também, ele falando sobre a regeneração, ele diz que ela é um ato divino que concede ao penitente que crê uma nova vida e mais elevada ainda através da união dele com Cristo Jesus. Vamos agora para o nosso terceiro item aí, que é a continuação desses aspectos da salvação, né? Nós vimos a justificação, a regeneração, que são atos que acontecem imediatos, e agora nós vamos para o terceiro ato, que é a santificação, que, como nós vamos ver aqui, é um processo contínuo, né? Que também é um dos aspectos que nos foi concedido como resultado da morte de Jesus ali na cruz do Calvário. Então, o aspecto, esse aspecto da salvação, chamado de santificação, nós podemos ver ele é visto, melhor dizendo, em dois sentidos, ou em dois períodos, ou seja, um imediato, que quando da regeneração e da justificação, e o outro, um processo contínuo. Nós nos tornamos santos quando passamos pelo processo da justificação e da regeneração, mas também precisamos continuar, né? A santificação ela deve ser contínua na nossa vida. Nós nunca vamos atingir um patamar na nossa vida espiritual, que enquanto estivermos aqui na terra, de achar que nós não precisamos mais nos santificar, achar que nós já estamos tranquilos, que já chega, que atingimos um nível tal. Às vezes alguém pode pensar que já é tão santo, né? Às vezes se alegar que tem os 9 dons espirituais, que é isso, que é aquilo, mas nada disso anula a necessidade de nós continuarmos nos santificando. Nós precisamos estar nos santificando continuamente na nossa vida. Então, a palavra santificação aí, ela vem aí do verbo santo, né? Que é a palavra kadash, né? O kadash, lá do hebraico, que significa separação, dividir, separar. No Novo Testamento, ela enfatiza mais a questão da santificação, que a carta aos Hebreus lá diz que sem a santificação ninguém verá a Deus, isso mostrando que a importância da santificação na vida do cristão. Então, a santificação, o crente ele precisa entender que precisa dela todos os dias da sua vida, está santificando a sua vida. Não é isso, meu carinho? É algo progressivo, né, pastor? Como o senhor tem dito aí, né? O ser humano em si, quando ele aceita Jesus como Salvador, na justificação de Deus, Deus já dá essa santificação para ele, né? Tanto que nós vemos aí que para a salvação, se ele morrer naquele ato, a prova disso nós vemos o ladrão que estava ao lado de Jesus, né? Quando ele reconheceu que Jesus era o Salvador, ele reconheceu ali que estavam crucificando o Salvador da humanidade,
Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. E Jesus disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a santificação fez com que ele já conseguisse o acesso para estar com Cristo. E se nós não vigiarmos essa santificação e buscarmos essa santificação, corremos um sério risco, como nós vamos aprender mais adiante, né, nessa lição. Corremos o risco de perdermos essa dádiva tão maravilhosa que foi a justificação de Deus, que foi aí a regeneração através da sua palavra que nos faz nos aproximar mais de Deus. E se nós não buscarmos essa santificação dias após dias, poderemos perder essa tão graciosa obra que é a salvação da humanidade em nossas vidas, né? Então a santificação, ela é contínua, né? Ela deve ser contínua no relacionamento entre o homem e Deus. É um processo espiritual que tem início, né, lá na nossa conversão, mas que deve prosseguir por toda a nossa vida, até a morte ou até o arrebatamento da igreja. Aí sim nós estaremos para sempre com o Senhor e não vamos ter mais, então, o risco de perder essa salvação. Mas enquanto estivermos nesse corpo, nós precisamos estar nos santificando a cada dia mais. Por quê? A falta da santificação, ela anula o processo da justificação e da regeneração. Se o crente deixar de buscar ter uma vida santificada, ele pode anular o processo da justificação e da regeneração que ele passou quando aceitou a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Tem pessoas, pastor Wallace, que às vezes ele menciona acerca de, como o senhor disse aí, né, querer às vezes ser muito santo, e às vezes quando ele vai cumprimentar ou conversar com a gente fala, e aí, tá 100%? A gente fala, rapaz, buscando. Não, mas tem que estar 100%, a gente não consegue, né? 100% só no céu. Só no céu, até porque é o seguinte, a Bíblia diz que este corpo, essa matéria nossa aqui, enquanto estivermos nessa matéria, estamos sujeitos ao pecado, às tentações, às provações que vêm sobre nós, né? E isso só vai cessar se nós partirmos dessa vida, né, se Jesus tirar o fio da nossa existência e nós morrermos na promessa de alcançarmos a salvação com Cristo, ou se Jesus arrebatar a igreja, né? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, né? Jesus ele prometeu que isto que é corruptível, essa matéria, ele se revestirá da incorruptibilidade, né? Isso que é mortal se revestirá da imortalidade. Então seremos como o Senhor, né? Aí sim, aí nós vamos atingir o estado de perfeição, né? Vamos lá, o terceiro ponto da nossa lição aí, promessa e perseverança na salvação. O primeiro tópico aí fala, a base da promessa da salvação é Cristo. O apóstolo João, ele procura frisar muito bem isso aí, principalmente nesse capítulo 3, né? Ele começa falando da questão do novo nascimento, e logo em seguida ele mostra que somente Jesus pode salvar o homem. Mesmo esse sendo o pior dos homens, ter cometido os piores do pecado, se ele se arrepender, se ele confessar a Jesus como o Senhor da sua vida, ele pode sim fazer parte da igreja do Senhor Jesus, do corpo de Cristo, através dessa obra realizada por Cristo na cruz do Calvário. Então, a base da promessa da salvação é Cristo. É Ele, somente Ele, é quem pode salvar o homem e dar a ele o direito de vida eterna. Então, como nós já falamos aqui, não existe outra maneira do homem ser salvo, outro caminho para o homem chegar a Deus. É só através da pessoa de Jesus Cristo. Então, todo homem, ele pode fazer parte da igreja de Cristo, o povo de Deus, constituída, a igreja de Deus constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. É só ele se arrepender, confessar Jesus, assim como já foi dito aqui do ladrão lá na cruz, que mesmo no último momento de vida lá, mas reconheceu o seu estado de pecaminosidade e ao mesmo tempo reconheceu que Jesus Cristo era santo, era o Salvador e pôde ter o direito ali de gozar dessa promessa de salvação e ali, como já foi dito ali, já, digamos, inaugurando o paraíso ali. Então, a base da salvação, a base da promessa de salvação é Cristo. Não é isso, meu carinho? Não existe outra pessoa
com base dessa promessa aí? Algumas pessoas interpretam, às vezes, olham a Bíblia, interpretam e dizem, mas só que Deus ele constituiu Pedro como a base, né, o pilar ou a pedra fundamental da igreja. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e procuramos aprendermos afinco o que Pedro estava dizendo ali, o que Jesus estava dizendo para Pedro, nós vemos que o próprio Pedro ele reconheceu e disse, olha, Jesus ele é a pedra fundamental. Eu sou apenas um pequeno fragmento de pedra que o próprio nome dele diz, né? É Petrus, pequeno fragmento de pedra. Né? E alguns às vezes olham assim, mas só que Jesus ele salva. Mas só que existe Maria, que é a mãe dele, que é uma grande mãe que nos ajuda. Não. Paulo escreveu a Timóteo dizendo que há um só intercessor e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, uma certa vez, Pedro e João chegam perto do templo, e um homem estava mendigando, levanta a mão para pedir uma esmola e diz, não temos prata nem ouro, mas o que temos te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E quando eles começaram a criticar e a interrogar eles sobre isso, Pedro ele disse lá em Atos, no capítulo 4 e 12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Então a base dessa promessa de salvação é Cristo. Não existe outro caminho, não existe uma porta, uma janela, além de Cristo, para que possa firmar essa base de salvação em nossas vidas. João também, no capítulo 1, versículo 12, ele diz, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, ou seja, aos que creem no nome de Jesus Cristo. A esses, Deus deu-lhe a eles o direito de receberem, de se tornarem filhos de Deus, porque até então éramos criaturas de Deus, mas a partir do momento em que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, Deus deu agora esse direito de nos tornar filhos. Nós não somos mais apenas criatura, mas filhos de Deus, né? E como filhos de Deus, nós temos direito agora à vida eterna, uma herança preparada para nós na glória, que só lá nós teremos noção do que é que nos aguarda lá. Então tudo isso só é possível para aqueles que reconhecem que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. No segundo tópico aí desse terceiro ponto, nós temos aí a apostasia individual. Aqui nós temos algo importante para falar sobre essa questão dessa apostasia individual aqui. Por quê? O comentarista diz aí que a Bíblia mostra que salvação não é incondicional. Nós falamos em lições passadas que existe a promessas condicionais e a promessas incondicionais. As incondicionais são aquelas que não dependem de atitude humana. São promessas que Deus fez, que o homem querendo ou não, crendo ou não, ela vai se cumprir. Mas tem aquelas que são condicionais, ou seja, que depende da atitude do homem. Assim é a salvação. A salvação ela é condicional. Só vai ser salvo aquele que crê, aquele que permanecer na pessoa de Jesus Cristo. Isso mostra que a salvação ela pode ser perdida. E infelizmente, existe uma linha de pensamento que eu não concordo, e eu quero acreditar que a maioria dos meus irmãos não concordam também, que ensinam que uma vez salvo, salvo para sempre. E nós não podemos concordar com esse tipo de ensinamento, porque a salvação ela pode ser perdida. O comentarista ele citou aí vários versículos que falam sobre isso, mas eu quero destacar aqui mais dois, além desses que estão aí, que falam, que deixam muito claro que a salvação ela pode ser perdida. Veja bem, João 15 e 2 diz assim, se alguém não permanecer em mim, isso está falando de alguém que já está nele, mas se não permanecer, você pode retroceder, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Jesus aqui está comparando aqui o quê? Aquela pessoa que já aceitou a ele, mas não permaneceu, ele vai perder a salvação dele. Se ele não reconhecer, se ele não retornar para Cristo, ele vai perder a salvação. Um outro texto, lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 e 21, que fala assim, portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo,
mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso está falando o quê? De pessoas que já conheceram a Cristo, que já reconheceram Ele como Salvador da sua vida. Aí continua, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior do que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivesse conhecido, ou seja, a pessoa conheceu o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltar atrás, apartando-se do santo mandamento que lhe fora dado. Então isso está falando aqui de pessoas que já conheceram a salvação, já provaram a salvação, mas que por uma razão ou outra, por um motivo ou outro, voltaram atrás. Então a salvação, ela pode ser perdida. E que isso acontece que quando acontece a apostasia, é exatamente essa apostasia individual. O que é a apostasia? É alguém que já conheceu a salvação, que já provou da salvação, mas que deliberadamente abandonou. E infelizmente tem muitos nessa situação, que já conheceram a Cristo, já provaram da salvação, mas não tiveram forças e abandonaram a fé. Então, nós precisamos estar atentos, não permita que esse ensinamento, que é comum, infelizmente, por aí fora, de pessoas dizendo, não, porque se você já aceitou Jesus uma vez, você pode ficar tranquilo que você não vai perder mais a sua salvação. Isso não tem base bíblica, são textos que são tirados da Bíblia fora de contexto. São doutrinas formadas, separadas de algum texto, algum versículo isolado da Bíblia. Porque a Bíblia é muito clara. Além desses textos que eu li aqui, o comentarista colocou mais vários aí. É só os irmãos lerem que vocês vão entender que a salvação, ela pode sim ser perdida. Portanto, nós precisamos ficar atento e conservar essa salvação, né? E quando olhamos para a Bíblia Sagrada, pastor Wallace, como o senhor está dizendo aí, se nós pararmos e adentrarmos para essa linha de raciocínio, uma vez salvo, salvo para sempre, nós colocamos Deus como injusto. Mas Deus fez uma criatura, teve aquele capricho, aquele zelo tão especial para fazer algo, para ser condenado, então Deus é injusto. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, João 3,16, a salvação ela é pelo crer. E Deus ele predestinou até a humanidade toda no versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que todo aquele que nele crê, né? A salvação está diante dessa recomendação, todo aquele que nele crê. Se o mundo todo aceitasse e cresce que Jesus é o Salvador da humanidade, Deus salvaria o mundo todo. Mas infelizmente não é dessa forma. Como o senhor disse, há muitos textos na Bíblia Sagrada que dão os respaldos sobre isso aí, né? E nós olhamos aí, como o senhor mencionou também, que o estado daqueles, às vezes, que já aceitaram a Cristo e conheceu a verdade é pior, Mateus 12, 43, 45. Né? E quando o espírito imundo, ele tem saído e anda vagando pelo mundo, né? E quando a pessoa, às vezes, desvia dos caminhos do Senhor e ele volta e acha a casa vazia, aí o negócio fica pior, né? A Bíblia diz que, no versículo 44, então diz, voltarei para a minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada e varrida, adornada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos, fica pior, né? A Bíblia mesmo menciona sobre isso aí. Então, se o ser humano não vigiar e não guardar, e não cuidar e buscar a santidade, como nós aprendemos no tópico anterior, ele acaba adentrando por esse lado de apostasia, né? Então, o crente, Paulo diz, né, aquele que cuida está de pé, né, que ele cuide para não caia, né? Porque isso é muito claro, isso mostra que se nós não vigiarmos, nós podemos cair sim. Então, a Bíblia diz também, aquele que permanecer fiel até o fim. Isso pode dizer o quê? Representa que alguns são fiéis até uma certa altura da vida e desistem, desanimam, param no meio do caminho. Mas aquele que permanecer fiel até o fim, esse será salvo. Ou seja, se não for até o fim, não vai adiantar nada. É preciso ser fiel até o fim. Então vamos cuidar da nossa salvação, vamos cuidar dela com carinho. De que maneira nós cuidamos dela? Estudando a palavra de Deus, nos consagrando a nossa vida, nos aproximando sempre de Deus, procurando estar mais perto de Deus. Fazendo isso, nós teremos condições, mais força de poder continuarmos nesse mundo, porque nós sabemos que aqui nesse mundo, enquanto estivermos aqui, nós vamos ser tentados a abandonar a fé, nós vamos receber palavras que tentamos nos desanimar, e se nós não estivermos pautados na palavra de Deus, arraizados mesmo em Deus,
a gente pode ceder e perder essa salvação. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós, todos os homens, se salvem. Mas, infelizmente, a gente sabe que nem todos vão ser salvos porque não querem. A vontade de Deus é que todos se salvem. O pastor Elinaldo, ele deixou bem claro na lição, pastor Wallace, que as tentações vêm. Às vezes, o que leva a pessoa a adentrar pela apostasia? Grandes perseguições. E hoje nós vemos e temos que buscar a Deus, muita direção de Deus e vigiarmos, porque existe um evangelho fácil aí que diz, não, venha para o Pai, porque aqui você vai ter só bonança. Não existe um evangelho só de bonança. Não. A Bíblia diz que no mundo tereis aflições, e quando nós estivermos aqui nós teremos aflições, e às vezes alguns são engoldados por esses ensinos, e se decepcionam e entram pelo lado da apostasia, outros são pelo amor ao dinheiro, outros não aguentam a tentação, às vezes, na carne, do adultério, da prostituição, e adentram para este caminho e acabam caindo em apostasia. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, Mateus 26, 41, nós vemos uma recomendação muito linda do nosso Deus, né? Jesus, ele diz, vigiai e orai, porque para que não entreis em tentação, porque, na verdade, o espírito nosso está pronto, né? Mas a carne é fraca. A carne, ela pode estar sujeita às provações, as tentações, o amor ao dinheiro, mas só que nós temos que estar sempre diante da palavra do Senhor, buscando força e buscando a santificação para nós refutarmos essas coisas e ficarmos firmes com o Senhor até Ele vir buscar a igreja. Né? Amém. Terceiro tópico da nossa lição, desse último ponto, a promessa e a segurança da salvação. Eu achei interessante esse versículo de Paulo aqui, quando ele escreve aos Filipenses, né? Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Nós precisamos ter essa mente de Paulo, né? Esse desejo de Paulo, que Paulo tinha uma vontade de estar logo com Cristo, né? Ele tinha tanta certeza da sua salvação que para ele morrer era até melhor do que viver, porque ele sabia que após a morte ele estaria para sempre com o Senhor. Mas para que essa salvação ela se concretize, nós precisamos nos manter fiéis, como já falamos aqui, ter um relacionamento pessoal com Ele, nunca se apartar dele, e quando Ele nos chamar, nós temos a certeza de que estaremos para sempre com Ele. Paulo, ele escrevendo aqui, né, aos Filipenses, ele fala do desejo dele de estar com eles, mas ao mesmo tempo um desejo também de estar com Cristo. E estar com Cristo para ele era muito melhor até de que estar com os irmãos lá de Filipos, né? Então isso mostra a visão que Paulo tinha do céu, né, da salvação, a convicção que ele tinha, e isso fazia com que ele tivesse essa vontade, esse desejo de partir e de estar com Cristo. Ele tem a certeza dessa salvação, ele acreditava que essa promessa de salvação que ele havia aprendido realmente era verdadeira, era segura. Então, para ele, se pudesse partir, estar com Cristo, era o que ele realmente queria fazer. Então, esse também, nós como cristãos, nós precisamos também ter essa convicção, essa certeza de saber que nada aqui nesse mundo, por mais atraente que possa ser, possa comparar com a alegria de estar a salvos com Cristo, de estar em uma vida com Cristo no céu. Mas para que nós possamos gozar dessa salvação, experimentar, estar nessa eterna, né? Que hoje nós já experimentamos um pouco da felicidade que é ser salvo, mas nós sabemos que nós só vamos experimentar na íntegra, na sua plenitude mesmo, quando nós estivermos na glória, e lá sim nós estaremos livres, né, de todas as lutas, as perseguições que o próprio Jesus falou que enquanto nós estivermos aqui neste mundo nós teríamos, mas é crer, ter fé de que realmente nós seremos salvos. É isso que nós temos, que não podemos perder essa esperança, porque infelizmente alguns já perderam, alguns já não acreditam mais no arrebatamento da igreja, uns já acham que o céu não é real, que o céu é uma utopia, que o inferno não é real. Então nós como cristãos nós não podemos perder essa certeza, essa convicção, essa segurança
de que se nós nos mantermos fiéis ao Senhor, nós seremos salvos. Não é isso, meu Carlinhos? E a Bíblia Sagrada, Jesus, ele disse, né, essas coisas vos escrevi-vos, os que credes em nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Né? Essa promessa de Jesus, ela tem que estar sempre viva em nosso coração. Há poucos dias o pastor Roberto, ele mencionou, foi até na escola dominical, e é preocupante porque tem pessoas, às vezes, que levam a vida aqui na terra, nesses dias que nós estamos vivendo, num conforto tão bom, que às vezes eles estão perdendo essa alegria de se morrer ou se Jesus arrebatar a igreja, ele ir para o céu. E às vezes ele deixa até mesmo de fazer aquela oração, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque às vezes as coisas estão boas. Hoje a oração às vezes está ao contrário, né? Demora um pouquinho, Senhor, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu preciso comprar uma casa nova. Estão muito preocupados às vezes com as coisas terrenas e deixando às vezes o que realmente interessa de lado, que é o céu. E a vida eterna com Cristo, o que está preparado para nós, irmãos, nós olhamos aí e vemos que Paulo ele falou que viu coisas lá inefáveis que não cabe aos homens saber. Ele não conseguiria nem explicar e não era o momento dos homens saber. Então a coisa que está preparada para nós no céu é algo lindo, é algo especial, é algo maravilhoso. E nós, como a igreja de Cristo, sempre temos que almejar, como Paulo disse, olha, o meu desejo maior é estar com Cristo, mas por enquanto eu ainda tenho que fazer alguma coisa aqui na terra, no meio dos irmãos, então eu vou ter que ficar com os irmãos. E esse desejo ele tem que estar ardendo em nosso coração. Tem que estar ardendo em nosso coração. Tem que estar. Muito bem, meus amados irmãos, nós estamos chegando então na conclusão da nossa lição, né? Eu vou só ler aqui a conclusão e já estaremos colocando um ponto final na nossa lição número 5. A conclusão diz assim, ó, a promessa da salvação nos lembra de que não podemos descuidar da nossa conduta diante de Deus e do mundo. A salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende a mão ao pecador perdido. Mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. Quem crê em Jesus é salvo, mas quem o rejeita permanece perdido em delitos e pecados. Então, meus amados, que Deus abençoe a todos vocês, que todos vocês tenham uma lição abençoadora, uma escola dominical abençoada nesse domingo, e coloque na mente dos seus alunos, aqueles que ainda têm qualquer dúvida concernente à salvação, para eles não se descuidar da salvação, cuidar dela, zela dessa salvação. Se aproxime, procure se aproximar mais de Deus, estudar a palavra de Deus, se consagrar mais a Deus. Coloca isso na mente dos seus alunos, para que eles possam estar cada dia mais fortalecidos, para que eles não venham a ceder às pressões do mundo e perder a sua salvação, que é a maior e a melhor promessa que Deus tem para o ser humano. Então vamos cuidar dessa promessa e não deixar de acreditar nela de maneira nenhuma, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir essa promessa de salvação na vida de todos aqueles que se manterem fiéis a Ele até o fim. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, irmão Carlinhos, pela cooperação conosco aqui e as suas considerações finais. Amém, pastor. Que Deus possa continuar abençoando a todos os demais irmãos, ao nosso pastor Roberto, que sempre tem dedicado, tem investido nessa obra tão maravilhosa que é a Escola Bíblica Dominical, né? E que Deus possa abençoar cada vez mais os nossos professores, né? Possam sempre estar com esse desejo ardente no coração, de levar a palavra, de ensinar a palavra e de esclarecer algumas dúvidas, às vezes, de muitos irmãos que estão em nosso meio precisando, né? É isso aí. Que Deus abençoe vocês. E como eu disse no início, compartilhe esse link aí com os alunos, com os amigos, se inscreva no nosso canal, EBD em Pauta, dê um like aí e vamos fazer com que o nosso canal possa crescer cada vez mais e abençoar mais vidas. Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir.